Será que o Brasil será destruído em 2025? Eu vou ser sincero com você, eu estou muito preocupado. Eu peguei algumas das principais manchetes desse final de ano no Brasil e olha as conclusões terríveis que aparecem. Primeiro, o Brasil em alerta. A violência nas escolas está fora de controle. Como se isso não bastasse, mais da metade dos brasileiros está insatisfeito com o sistema de educação. E eu não estou falando somente do sistema de educação público, eu estou falando de todo o sistema de educação. A gente está falando também das escolas particulares, das universidades federais e particulares. A população caiu na real. O Brasil não é o país da educação. Significa que o Brasil não está se posicionando para ser o país do presente e do futuro. Por quê? Se você não tem educação, não tem futuro. Se você traz uma nova geração de pessoas despreparadas, o que elas vão se tornar? Corruptas, ladrões, pessoas que vão sempre buscar um jeitinho de ganhar dinheiro, mas na verdade elas não sabem se esforçar, não sabem utilizar a sua mente. Elas talvez vão saber utilizar a sua força física, mas o principal potencial, seus dons, suas capacidades, elas ficam adormecidas. É o gigante adormecido. Esse primeiro fato, ele é perigosíssimo para o Brasil. O pior de tudo é que a situação não tem melhorado, muito pelo contrário. Ela tem piorado, às vezes, por conta de exemplos de líderes que também, muitas vezes, não têm grandes capacidades para liderar, para estudar, para ser exemplo de pessoas que são esforçadas, dedicadas, inteligentes e que, mesmo assim, enriqueceram de uma forma ou de outra. Então, a primeira profecia que a gente vê do Brasil, que é em relação à educação, ela é muito preocupante. A Bíblia, ela traz várias citações que falam que quando a gente não educa a próxima geração, quando a gente não educa os nossos filhos, a gente vai ter consequências muito graves. E muito pelo contrário, quando você educa corretamente, o prazer, a felicidade que você vai ter, ela é indescritível. Será que não está na hora do Brasil entender que tem que cair uma ficha, que você tem que investir no que há de mais poderoso, que é o poder humano da educação. Não é à toa que, vivendo aqui em Israel, a gente aprende isso o tempo todo. A educação no povo de Israel é algo fundamental. A gente investe demais na educação a nível pessoal, a nível nacional e assim por diante. Eu cresci e eu fui educado a estudar, eu fui educado a me dedicar e a estudar também fora da escola, curso de inglês, curso de matemática financeira, investimentos, estudar Cabalá, estudar as fontes judaicas e muito, muito mais. Não é à toa que muitas vezes, muitas casas judias não têm televisão. A gente usa livros ao invés da televisão. Você já pensou nisso? Essa é a primeira profecia que me deixa muito preocupada. O segundo tema terrível é a economia e a inflação. Veja só, Ibovespa despenca, mercado em colapso e sem esperança de recuperação. Eu peguei isso de um dos maiores canais de comunicação do Brasil. Na verdade, ele é internacional e de lá que eu peguei. A economia do Brasil está despencando. As pessoas, o mundo todo está perdendo a esperança em investir no Brasil, nas empresas do Brasil e muito mais. A inflação, os preços aumentam, as pessoas comentam que elas vão no supermercado, elas não conseguem mais comprar os alimentos básicos. O arroz com o feijão, que sempre foi tão barato e acessível, mesmo ao público mais simples e modesto, começa a ficar um luxo, enquanto algumas pessoas prometem carne, enquanto você não consegue comer o arroz com feijão, e se você coloca agora o ingrediente fundamental para a saúde, que é a salada, e você vê o preço dos legumes, das frutas, das verduras, e você fala, como esse povo realmente vai se alimentar? A gente está vivendo uma crise econômica gravíssima, o dólar galopando para cima, e o que a gente ouve dos nossos líderes são simplesmente promessas vazias. São tão vazias que a gente vê essa situação perdurando, mas não somente perdurando. Existe uma profecia bíblica em que a pessoa ela fala
poxa, hoje tá ruim, só que no dia seguinte ela fala, meu Deus, tá muito pior, eu tô com saudade de ontem que eu estava reclamando. E no dia seguinte, novamente. E é isso que você está vendo com os preços, é isso que você está vendo na economia, e isso chega a um ponto desesperador. Qual será a solução? Será que isso vai acabar? Será que as vacas magras algum momento vão terminar no Brasil? Ou será que tem pessoas que têm interesse em manter isso para manter uma população sem educação, sem instrução, que pode ser facilmente controlada e com fome e com algum sanduíche, com algum benefício governamental, a gente pode mantê-las ao nosso serviço? Será que existe uma conspiração por trás? A Bíblia fala de líderes, de nações que vão utilizar os seus povos para servir os seus desejos, para fazer com que eles possam ser os donos do lugar, que eles possam enriquecer enquanto a população só empobrece. Mais uma vez, isso lembra profecias bíblicas que, infelizmente, é o caminho em que o Brasil está indo. Mas, infelizmente, também não termina aqui. Porque é claro que um dos temas que mais o brasileiro sofre é a violência. E aí, quando você busca manchetes de violência, você fica até com medo de trazer aqui para o canal. Por quê? Você encontra violência até mesmo nas escolas, você encontra violência em todos os estados do Brasil, você encontra em todas as classes. É algo que está completamente viralizado. É como se a gente tivesse um coronavírus de violência, em que ele vai se espalhando por todas as partes da sociedade e parece que perdeu o controle. Como pode ser que as pessoas têm medo de andar na rua? Como pode ser que uma pessoa não pode usar o celular? O celular foi feito para você andar na rua com ele, poder consultar quando é que vai chegar o ônibus, conversar com uma pessoa, fazer o seu investimento na hora, que é o que acontece em qualquer país minimamente qualificado, minimamente desenvolvido. Quando a gente conta em Israel que as pessoas no Brasil não podem andar com o celular na rua, eles falam, não, você está brincando. Aí você fala, não, mas nem o relógio, com o relógio você tem que tomar cuidado. O que significa isso? Significa um estado de pobreza e significa um estado também em que muitas vezes você tem um poder judiciário que às vezes não vai punir os bandidos, não vai punir a violência, trazendo uma falsa ideia de direitos humanos, enquanto os direitos humanos tinham que estar do lado das vítimas e não do lado dos agressores. Diz um ditado judaico assim: quem tem piedade dos perversos acaba sendo cruel com os piedosos. E exatamente a profecia que acontece com o Brasil. A profecia da violência, a profecia de que as pessoas se sentem desamparadas, com medo, e isso é muito grave. Não trouxe aqui demasiadas manchetes, porque realmente é algo que toca, machuca, e você pensa, aonde está a solução? E os escândalos de corrupção? Os escândalos bilionários, como esse que eu vou ler agora para você. Governo de Goiás envolvido em corrupção de grandes proporções. É claro que eu podia trazer outros 25 casos e todos eles com proporções maiores. Na verdade, você vê que a mídia, ela simplesmente vai escolher politicamente o caminho que ela vai criticar, mas está em todas as áreas governamentais e não somente governamentais. Existe uma cultura da corrupção, uma cultura da desonestidade, uma cultura do roubo. Você lembra de Sodoma? Sodoma era um lugar muito lindo, era um lugar muito próspero e Deus mandou destruir Sodoma. Por quê? Um dos maiores pecados que ocorria em Sodoma era a desonestidade, a falsidade que existia lá dentro. Isso lembra também a geração do dilúvio. A geração do dilúvio que fez 3 grandes pecados, daqui a pouco a gente vai entrar de novo nisso, mas um dos pecados era o roubo. Então o roubo pode ser com violência, sem violência, mas quando você vê que o roubo não está somente nas pessoas pobres que estão desesperadas por um prato de comida, o roubo começa lá em cima. O roubo começa de pessoas que já têm um bom nível econômico, mas nunca estão satisfeitas, como disse o rei Salomão, que
Quem tem desejo, amor ao dinheiro, nunca se satisfaz com dinheiro. Ele fica sempre com desejo de mais e quem paga a conta é a população. Quando você vê um político que ele já tem um belo salário, ele tem um monte de mordomias, mas isso não é suficiente. Ele precisa levar as porcentagens dele de cada projeto que é aprovado, de cada nova lei que ele sugere, ele precisa ter a partezinha dele. E não é sempre uma partezinha. O que acontece é que você vê um país completamente corroído, destruído. E Deus odeia isso. Deus odeia quando ele vê esse tipo de roubo, ainda mais quando vem dos governantes. Isso a gente vê nas profecias, por exemplo, em Ezequiel, que ele fala quando você vê governantes que estão roubando da população. A gente também vê nos Salmos, quando você vê que as pessoas, que são as pessoas puras, as pessoas que não têm grandes conexões, elas estão apanhando. Será que isso é mais um motivo da destruição, uma possível destruição profética do Brasil? E você vê o quê? Que talvez a única liberdade que o ser humano poderia ter, que é a liberdade de comunicação, ela vai ser retirada, ela vai ser cerceada. Por quê? Porque você começa a ver projetos de leis que falam que você tem que seguir determinados padrões. Se você não seguir o determinado padrão que eu quero e você publicar nas redes sociais, isso pode ser considerado por um sistema judiciário tendencioso como criminoso. Simplesmente por quê? Porque você está indo contra essa elite que quer dominar, roubar, ganhar tudo somente para elas. Quando você vê, esse tipo de controle é uma espécie de escravidão que começa a entrar. A gente chama isso de uma ditadura, porque ela é uma ditadura no sentido, nem sempre porque você está usando o exército, mas você está usando um poder além do seu direito, além da sua conta. Mais uma vez, a gente vê a profecia bíblica fortíssima, dizendo que Deus vai castigar um lugar que se comporta dessa forma, fortemente, de uma forma contundente. E como se tudo que eu falei aqui não bastasse, a gente vê os valores sendo denegridos. Valores, por exemplo, como o da família. A gente vê que existe uma mídia que ela é muito bem paga e o que acontece com ela, ela sempre vai defender aquilo que vai contra a palavra do Eterno. Tudo que está escrito na sua Bíblia, todos aqueles valores que você acredita, que você sabe que eles são verdadeiros, que eles são positivos, que eles são bons para cada um de nós, para a sociedade em geral, eles são corrompidos. E isso é feito seja através de noticiários, seja através de leis, seja através de novelas e programas. Sempre vão colocar a agenda que fala sobre pecados, sobre transgressões sexuais, sobre formas erradas de comportamento como lindas, normais e românticas. Então, você vê uma quebra de valores, uma quebra de preceitos divinos. Quando a Bíblia fala para você é proibido cometer, por exemplo, adultério. E você vê as novelas cheias de adultério e sendo transmitidas como algo lindo, maravilhoso, emoção, aventura, amor. Nada disso é verdadeiro. Isso é mais um fato que Deus odeia. Então o Brasil está caminhando para um lado muito sodômico. Um lado que cada aspecto da sociedade, do governo, está sendo corrompido, está sendo destruído, está indo cada vez para um nível mais e mais baixo. E você pergunta, será que isso vai ficar assim mesmo? Será que Deus vai permitir uma nação tão poderosa, com tanta riqueza natural, com tanta beleza, utilizar dos recursos divinos e estragar tudo e maltratar a população a nível de saúde, a nível de educação, a nível de violência e tudo dá errado? A gente tem tantas profecias em que Deus alerta, não faça isso, não faça aquilo, e você começa a ler e você fala, tudo está encaixando no Brasil de hoje. Então o que vai ser o Brasil de amanhã? Será que ele ainda vai existir? Eu sei que parece polêmico, mas qualquer pessoa que lê a Bíblia
e lê ela com os olhos corretos, da forma correta, fica muito preocupado com o futuro. Então, o que eu quero terminar falando para você é que você tem que se preparar. Você tem que se preparar. Tem pessoas que vão usar, olha, eu não acredito mais, eu tenho que sair dali. Eu não sou contra essa solução, porque às vezes realmente você sente que é demais. Você não quer educar seus filhos nesse lugar, você não quer criar sua família com esses valores e você não quer ser uma dessas pessoas que, para viver corretamente, tem que subornar, que não pode falar de outro lado, tem medo de sair na rua. Você fala, é demais para mim. Mas nem todo mundo pode fazer essa solução. Então a gente tem que saber, por um lado, cuidar da nossa vida, se preparar em todos os sentidos. Noé passou por uma geração de dilúvio onde todas as pessoas praticavam o mal. Ele fez a arca dele. Você tem que fazer a sua arca, que significa a sua casa tem que ser protegida desses valores terríveis. Existem soluções e que, se cada um de nós tiver a coragem de fazer, a gente vai conseguir contagiar outras pessoas e é a única esperança de ver um Brasil melhor e não profeticamente destruído.